ya leo hii This afternoon we're going to go through other examples in the Old Testament about families. Esta tarde vamos falar de outros exemplos do Antigo Testamento com respeito a famílias. As we said in the morning, the salvation is first of all for our house. Como dissemos de manhã, a salvação é primeiro para a nossa casa. And this is the promise of the Lord to us. Essa é a promessa do Senhor para nós. Let's take the verse of Acts chapter 2, Vamos ler Atos 2, 38 to 39. versículos 38 e 39. Acts chapter 2, Atos 2, 38, 38 e 39. It says, this is when Peter preached the gospel and many received the Lord and they said, what shall I do? What shall we do now? Aqui fala sobre Pedro, quando ele prega o evangelho e muitos se convertem, e eles dizem: o que nós devemos fazer agora? Basi na wengi wakasikia na wamuuliza swali, tutendeje? So then, let's see here. Verse Versículo 37. It 37. says, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Praise the Lord. Louvado seja o We know Senhor. that the salvation is individual. Nós sabemos que a salvação é individual. When we shared this morning about the sanctification of our house, Quando compartilhamos esta manhã sobre a santificação da nossa casa, Kusafishwa ama kukamilishwa kwetu kila nyumba, I don't mean that because I am saved by heritage or by automatically my entire family saved. No. eu não quero dizer eu sou salvo por herança ou minha família é salva, então eu também sou salvo automaticamente. A salvação é individual. But the promise of our salvation for a household is given by the Lord. Mas a promessa da salvação para toda a família é dada pelo Senhor. It means that if we build the good environment, we are going to prepare also the way for the Spirit to save our entire family. Quer dizer, se nós construirmos o ambiente adequado, nós iremos preparar também o caminho para o Espírito salvar a nossa This família. morning when Brother Ben shared about what they shared in Jinja a few weeks ago. Eu fiquei muito tocado nesta manhã quando o irmão Ben compartilhou o que aconteceu em Jinja algumas semanas atrás. Unfortunately, many parents they believe that we just leave the teaching spiritually to the church as responsibility to our children. This is enough. Infelizmente, muitos pais acreditam que o ensino espiritual de seus filhos é responsabilidade da igreja. Isso já é suficiente. Isso está totalmente errado. Esse é um conceito religioso. Bringing our children, our family
before the Lord is the responsibility of the parents. Trazer nossa família, nossos filhos à presença do Senhor é responsabilidade dos pais. The church may complement, the church may add, but this is not the responsibility of the church. A igreja pode complementar, mas não é responsabilidade da igreja. If you believe that only coming once a week to receive 2 hours or 1.5 hour of biblical teaching for your children, this is enough, we are wrong. Se você acredita que vir apenas uma vez por semana, por 2 horas, para que seus filhos recebam o ensinamento bíblico é o suficiente, você está totalmente enganado. Eu te darei um exemplo bem prático. Você vai me entender. If I take bad food 6 days a week and only 1 day I take good food, I'm going to have a good health? Se eu me alimentar mal 6 vezes na semana e somente um dia me alimentar bem, eu terei uma boa saúde? When you go to a doctor when you are sick, Quando você vai ao médico quando está doente and he prescribes to you antibiotic. e ele te receita antibiótico, I am a dentist. eu sou dentista. I have prescribed many antibiotics to my patients. Eu já receitei muitos antibióticos aos meus pacientes. Normally, the antibiotic needs to be taken 3 times a day. Normalmente, o antibiótico precisa ser tomado 3 vezes ao dia, For a period of at least 7 days. por no mínimo 7 dias. And if it doesn't work, you take 7 days more. E se não resolver, você precisa tomar mais 7 dias. This is the prescription. Essa é a recomendação. But if some patient said, no, I'm going just to take once a day and only 5 days. Mas se alguém disser, não, eu vou tomar apenas uma vez ao dia por 5 dias. And after 5 days he comes back. E depois de 5 dias ele volta. Sick, Mais doente ainda, with side effects. com efeitos colaterais. Oh, doctor, your prescription didn't work. Oh, doutor, o que o senhor me recomendou não funcionou. I said, really? E eu digo, verdade? Taken the prescription as I give you? Você tomou o remédio como eu te recomendei? No. I thought it was not necessary. Não, eu achei que não era necessário. But this is how we conduct spiritually with the things of the Lord. Mas este é o jeito que conduzimos as coisas espirituais diante do Senhor. We need to pray. I don't need to pray every day. Eu não preciso orar todos os For me, it's dias. enough going to the meeting once a week. Para mim, já é suficiente ir às reuniões uma vez por I only semana. will pray when I need. Ou eu só vou orar quando eu precisar. Oh, I don't need to read the Bible. I listen to the messages. Eu não preciso ler a Bíblia, eu já ouço as mensagens. If you take this way, Se você fizer isso, are you going to be spiritually healthy? você será saudável espiritualmente? Never. Nunca, Never. nunca. That's why there are so many Christians sick spiritually. Por isso existem tantos cristãos doentes espiritualmente. They don't take the prescription. Eles não tomam o remédio de acordo com a palavra de Deus. They take more time taking poison than healthy food. Eles gastam mais tempo tomando veneno do que se alimentando saudavelmente. I think you understand what I'm saying. Eu acho que você entende o que eu quero The dizer. times many take to be in the social media, O tempo gasto em mídias sociais, looking things that will bring nothing to you, olhando coisas que não acrescentam em nada, but these just are spiritual poison. mas isso é apenas um veneno espiritual.
So we need to be aware, brothers and Kwa sisters. hivyo Por isso, tahadhari precisamos kwetu estar wapendwa. alertas, The irmãos e promise of irmãs. salvation is for our family. A promessa da salvação é para a nossa família. We need to build a proper environment for them. Mas nós precisamos criar o ambiente adequado para eles. As this morning we shared, Como compartilhamos esta the manhã, parents, father and mother need to be praying people. os pais, mãe e pai precisam ser pessoas de oração. Maybe as the sister asked yesterday, Como uma irmã perguntou ontem, I am saved, but my husband is not saved. eu sou salva, mas meu marido não. No problem, the Spirit will listen to your prayer. Não tem problema, irmã. O Espírito irá ouvir a sua oração. Believe in the power of the Spirit. Acredite no poder do Espírito. Of course, pray for your husband's salvation. Claro, ore pela salvação do seu marido. That this will be stronger for you to care for your children. Isso te fortalecerá a cuidar dos seus filhos. So here Paul says, Peter said, for the promise is to you and to your children. Aqui Pedro fala que a promessa é para você e para os seus There's filhos. another verse in Acts 16. Tem um outro versículo em Atos 16. Acts 16, Atos 16, when quando a família, the jailer family was saved. quando a família do carcereiro foi salva. Mkuu wa jela alipookolewa na jamii yake. We know that Paul and Silas, they were in prison. Nós sabemos que Paulo e Sila estavam na prisão. Paulo na Silasi walipokuwa katika prison, And then suddenly they were released by the earthquake. E de repente eles foram libertos pelo terremoto. The foundations of the prison were shaken. A fundação da prisão foi abalada. The doors were open. As portas se abriram And their chains were loosed. e as correntes se soltaram. ikaweza kuwafunguka. And the keeper of the prison awake. E o carcereiro acordou Alipokuwa ametoka usingizini, And he supposed that the prisoners had fled. na akafikiri e ele kwamba achou labda que os prisioneiros wafungwa tinham wamekwisha fugido. toroka. So he was about to kill himself. Basi ikawa Então ele estava anataka a ponto kujiua. de se And verse matar. 28 says, but Paul called with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. E no versículo 28 diz: Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. And verse 29, 30 says, then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Versículo 29 e 30 diz: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Versículo 31 diz: Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e Then tua they casa. spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house, and he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. When he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Praise the Lord. Louvado This seja o is the Senhor. promise. Então, essa é a promessa. You must be
a prayerful person that this promise may be accomplished. Mas você deve ser uma pessoa de oração para que essa promessa se cumpra. The household may be saved. A casa pode ser salva. You are saved. Você é salvo. If your household not saved yet, you pray for him. Se a sua casa ainda não é salva, você deve orar por eles. Build the good environment. Construa um ambiente adequado. The children, for instance, they As must crianças, see por the exemplo, parents. elas devem ver os pais. When they see the parents, when they see you as a parent, they see you doing what in the home? Quando eles veem vocês, pais, eles veem o quê? Vocês fazendo o quê em casa? Lendo a Bíblia? Watching TV? Assistindo TV? Playing games? Jogando joguinhos? Or praying? Ou orando? What is the example you are doing? Qual é o exemplo que você está dando? If you don't give the example, Se você não der o exemplo, there's no way for them to follow. não tem como eles seguirem. They will follow what they see. Eles irão seguir o que eles veem. They will learn what they see and hear. Eles irão aprender o que eles veem e ouvem. I will give an example of a young teenager. Eu darei o exemplo de um He adolescente. was not a teenager at that time. He was, I think, 7 years old. Ele ainda não era um adolescente naquela época, ele tinha apenas 7 anos de idade. It was his first conference, teenager conference, youth conference with his parents in Europe. Era a sua primeira conferência de jovens com seus pais na Europa. This family was already saved in the Christian group. Esta família já era salva, ela vinha de um outro grupo cristão. But when they contacted the church life, they decided to walk with us and build the church together. Quando eles contataram a vida da igreja, eles decidiram se reunir conosco. And the parents told us, we are here now with you, not only because of the word, but because of your example. E os pais nos disseram, nós não estamos aqui apenas por causa da palavra, mas por causa do seu exemplo. The examples that this couple is giving, you as a couple giving, another couple is giving, these examples caught us to be with you. Dos exemplos de alguns casais que vimos aqui, esses exemplos nos fez estarmos aqui com vocês hoje. He used to be in one Christian group for 20 years. Ele frequentava outro grupo cristão há anos, But he was caught by the church life, not only Mas ele- by the word, especially by the example he saw. mas ele foi pego pela vida da igreja, não apenas pela palavra, mas especialmente pelo exemplo que ele viu. There's a saying that say I think one example is worthy than 1,000 words. Tem um ditado que diz, um exemplo vale mais que 1000 palavras. And they went to the conference. E eles foram para a conferência. And in one day, during the conference afternoon, there was no meeting. E um dia, durante a tarde, não tivemos reunião nesta I went tarde, to the meeting place eu fui até o salão de reuniões, because I heard some voice there. porque eu ouvi umas vozes vindo de lá. And when I arrived there, E quando eu cheguei lá, this little child of 7 years old, essa criança de 7 anos de idade, he was with the microphone, ele estava com o microfone, praying and doing this. orando e fazendo assim. He came in front here. Ele, and started ele veio speaking até to the aqui chairs. e começou a falar com as cadeiras. From there. Então eu disse, Then I said, this is the Então eu example he saw in his father. esse foi o exemplo que ele viu no seu pai, Right? certo? A good example. Um bom exemplo. He was here, maybe performing the prayer.
Ele estava aqui talvez performando uma oração. He was here maybe performing the preaching. Ele estava aqui talvez performando uma pregação. But if I came and see this young one, Mas se eu visse essa criança, doing this, ao invés de fazendo isso, but doing this, mas fazendo isso, Sasa mimi narukaruka tu. fazendo essa outra coisa, Mtoto ataiga hivyo naye atafanya hivyo. it means that the example that he sees every day is this, isso significa que o exemplo que ele vê todos os dias é esse, right? certo? So don't blame your children. Então, não culpe seus filhos. We need to blame ourselves first. Você precisa se culpar primeiro, Because the examples we are giving, porque os exemplos que estamos dando maybe it's not in the stand of the Lord. talvez não estejam no padrão do Senhor. When we speak to our children, Quando falamos aos nossos filhos, when we give some counsel to them, quando nós damos conselhos, they will receive it as real words, or they will receive it as that you are speaking theory because you don't practice. eles irão receber como palavras boas ou más. Você está falando apenas teoria porque você mesmo não as pratica? My daughter, many times, she came to us to share Minha filha, muitas vezes, ela vem até all the nós. needs that she faced during Todas, the week, todas as necessidades que ela tem durante a semana. sharing her concerns Ela compartilha suas preocupações. and asking us to pray for her. E ela veio nos pedir para nós orarmos por By ela, the mercy of God, porque pela misericórdia de she Deus, has seen in her mother and in her father praying people. ela viu em sua mãe e em seu pai pessoas de oração. And she saw Ela viu that by prayer, many situations in our family during the time she is a person, the Lord answered the prayers. que pela oração, muitas situações na nossa família, no tempo certo, o Senhor respondeu. I'm not priding myself, no. Eu não estou me orgulhando aqui, não. I'm just giving the example. Eu estou apenas dando um I have exemplo learned from my parents. que eu aprendi com os meus pais. I have learned from servants of God. Eu aprendi com servos de I have Deus. learned from the examples I read in personal testimony. Eu aprendi dos exemplos que eu li dos testemunhos pessoais. I took this to my life. Eu tomei isso para minha vida. I brought this into my family. Eu trouxe isso para a minha família. Now my daughter, she is facing one situation. Agora, a minha filha está passando por uma situação, Very important decision. uma decisão muito She importante. looked for me. Ela veio me I procurar. I told her, have you prayed first? Eu disse a ela, você orou You primeiro? must pray first. Você precisa orar I am your primeiro. father, your brother. Eu sou seu pai, seu irmão Cristo. You must learn to check with your father. Mas você deve aprender a recorrer ao seu pai primeiro. You have to have the experience of prayer before the Lord. Você precisa ter a experiência de orar na presença do Senhor. I will pray with you. Eu irei orar com você. I may pray for you. Eu irei orar por você. But you must have your own experience with your Lord. Mas você deve ter a sua própria experiência com o seu Senhor. Don't say the Lord of my parents. Não diga o Senhor dos meus pais. No. Não. You may say my Lord. Você precisa dizer meu Senhor. Same of my parents. É o mesmo Senhor dos meus pais. Are you understanding me? Você me entende? Today, in many Christian groups in Christianity, Hoje, em muitos grupos cristãos, there's no praying people.
Não existem pessoas de oração. 100% on the prayers of the leading ones. Elas confiam 100% na oração dos líderes. Maombi ya mchungaji peke yake ndiyo yanafanya kazi. They have a problem, they go to the pastor. Wakiwa Eles têm na um shida, problema, eles wanaenda vão kwa até o pastor. mchungaji. Please pray for me that I need a prayer. Mchungaji, Por favor, ore por niombe, mim, eu estou com um problema. Thinking the prayer of that one will change the situation. Wakifikiri Eles acham que a oração do líder irá mudar a situação. mahitaji yao. These children of God will never learn how to have a personal fellowship with their Father. Basi, wana Esses wa filhos Mungu de Deus wa namna nunca hii irão aprender a ter hawatajifunza comunhão kuwa com na o Pai ushirika deles. na Mungu wao. They will be fully dependent humanly to someone that pray for them. Watakuwa Eles tu sempre wametegemea serão wanadamu dependentes ama de alguém mchungaji fulani humanamente kuwaombea. falando Na que wao irão orar wenyewe por wasiwe eles. na uhusiano ulio direct na Mungu wao. I receive much requests of prayer, Ninapata Eu watu recebo wengi muitos pedidos de wakiniomba oração, niwaombee. but I always return the question. Lakini mas kila eu sempre wakati devolvo com uma ninawarudishia pergunta. swali. Have you prayed first? Je, Você wewe já orou ukiniomba primeiro? nikuombee, ushaomba wewe? How many prayers you have prayed to the Lord? Je, umeomba Quantas mara orações ngapi você kwa já fez ao Mungu? Senhor? Oh, not yet. Wanasema, Ah, ainda não. sijaomba. So go and pray first. Wewe Então nenda vá e ukaombe. ore primeiro. The same Lord that may answer through me will answer direct to you. Mungu yule O ambaye mesmo anategemea Senhor que irá atakujibu responder maombi por kupitia meio de kwangu, mim, huenda irá hata wewe responder unaweza kuyajibu. a ti This diretamente. experience will give us very solid foundation. Mambo Essas kama experiências haya, nos mazoea darão namna hii, fundamentos sólidos. yanakutengenezea wewe kuwa na msingi mzuri na Mungu wako. So I give these words to the leading ones here. Basi mambo haya Eu direciono yananenea estas palavras kwenu aos líderes viongozi aqui mlio hoje. mahali hapa. Our prayer has no power. Ombi Nossa letu kama oração mwanadamu não tem halina mais poder uwezo. que as If outras. the very person doesn't exercise his own faith. Ikiwa Se mtu huyo a própria tunayeombea pessoa não exercitar a sua hatazoesha própria imani fé. yake, What we need to do? lipi tutakalo kufanya? O que nós devemos Help fazer? every brother and sister to have their own experience in prayer. Ajudar Nani todos os kusaidia irmãos e kila irmãs a mtakatifu terem essa kuwa na experiência mazoezi em ya oração. maombi mwenyewe na Mungu wake. Of course, we may pray with them. Ndiyo, Claro tutaweza que iremos kuomba orar pamoja com nao, eles. We may pray for them. na Nós tunaweza iremos orar kuwaombea, por But eles. this is a complementary prayer. lakini hiyo Mas ni será uma ongezeo oração tu. complementar. They must learn to have their own experience with the Lord. Lazima Eles devem tujifunze aprender a kila ter essa mtu experiência kuwa na mazoea pessoal yake com o mbele ya Senhor. Mungu katika maombi. We are not in the Old Testament anymore. Sisi hatuko Nós não Agano estamos la mais Kale no Antigo tena. We are Testamento. New Testament people. Sisi ni Nós somos watu wa pessoas do Agano Novo Jipya. Testamento. We don't depend on persons. Sisi Nós não hatutegemei dependemos de wanadamu. pessoas. We have today the Spirit abiding in our spirit. Sisi Nós tuna temos Roho hoje wa o Mungu Espírito kukaa habitando em ndani nosso ya espírito. roho zetu kwa sasa. We must learn to take the Spirit inside of us. Lazima Nós devemos tujizoeshe aprender a usar o kutumia huyo Espírito Roho em nós. anayekaa nasi ndani yetu. Amen. Amém? So the prayer Kwa is hivyo very maombi, powerful. maombi A oração, yaliyo ya ela é nguvu. muito When we poderosa pray with faith. quando Tukiomba oramos com fé. kwa imani. For instance, Kwa mfano, Por exemplo, there's another example in New Testament called Timothy. kuna tem vários mfano mwingine exemplos no unatokana Novo Testamento, na em Timotheo. Timóteo. Do you remember Timothy? Você se lembra do Timotheo? Timóteo? Okay, let's see Timothy. Acts chapter 16. Vamos ver então Tuende katika, Timóteo. Matendo ya Mitume 16, Vamos ver então Atos habari inayohusu 16, kijana huyu 1 aitwaye e Timotheo. 2. Acts 16 verse 1. Matendo ya Mitume 16 mstari wa kwanza. Atos Then he came to 16, Derbe 1. and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. He was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho, e os irmãos em Listra e Icônio. Huyu alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio.
Praise the Lord. Amém. Here we see four Louvado seja o Senhor. four different persons here. Hapa Aqui tunaona vemos watu 4 wa namna pessoas 4. diferentes: Timothy, Timoteo, Timóteo, the Jewish man, o homem mwanamke judeu, Myahudi, the Greek father, o na pai baba grego Myunani, and the brethren. na e os watakatifu. irmãos. Timothy was the son of the Jewish woman who believed. Timóteo era alikuwa filho de mtoto wa mãe mwanamke judia Myahudi crente, aliyekuwa muamini. But his father was Greek. Lakini mas baba o seu yake pai era alikuwa ni grego. According Myunani. to this verse, it seems that his father was not saved. De acordo com esse versículo, parece que o pai dele não era salvo, But his mother was saved. mas a sua mãe era salva. And this young one called Timothy, E este jovem se chamava he Timóteo. was already a disciple of Jesus. Ele era já um discípulo de Jesus. How old was he? Quantos anos ele tinha? We don't know. Nós não Some people sabemos. say maybe he was between 16 to 18. Mas alguns dizem entre 16 e 18 anos de idade. There's no way to precise, okay? Não tem como termos certeza, certo? And what we see in Timothy? E o que vemos em Timóteo? Verse 2 says he was well spoken of by the brethren. No versículo 2, vemos que ele dava bom testemunho entre os irmãos. His testimony was a good testimony among the brothers. Seu testemunho era um bom testemunho entre os irmãos. How could he having a good testimony? Como que ele poderia ter um bom What is testemunho? the secret Qual é o segredo? or the source? Ou a fonte? By this verse, we may suppose because of his mother that was a believer, right? Neste versículo, nós supomos por causa da sua mãe, que era crente. Correto? But the father was not, Mas o pai não era salvo, according to this understanding here. de acordo com o que entendemos And aqui. he was a disciple. E ele era um discípulo. Disciple means that he was a follower of the Lord Jesus. Discípulo quer dizer que ele era um seguidor do Senhor Jesus, To be a testimony already, pronto para dar to give a testemunho, good testimony, para dar um bom testemunho. it means that he was active in the church, right or not? Significa que ele era ativo na igreja, concorda? His behavior was well seen by everybody. O seu comportamento era bem visto por todo mundo. From where he got his good behavior and what is the word? Holy behavior. De quem ele aprendeu esse bom testemunho, esse comportamento santo? We need to go to 2 Timothy. Nós precisamos ir até 2 Timóteo, 2 Timothy 2 Timóteo, chapter. capítulo, deixe-me ver, Chapter 2. capítulo 2. Let's see. No, Vamos ver. Chapter Não. 2 Timothy chapter 2 Timóteo, capítulo, No, I think yes. 2 Timothy chapter 1. 2 Timóteo, capítulo 3 on. a partir do versículo 3. Preste atenção This is the aqui. letter, the epistle that Paul wrote to Timothy, okay? Esta é a carta que Paulo escreveu para Timóteo, ok? Acts 16, Timothy was a disciple.
Em Atos 16, Timóteo era um discípulo. Alikuwa ni mwanafunzi tu. And when Paul heard that he had a good testimony, Na Paulo E aliposikia quando na Paulo ushuhuda ouviu mzuri, que ele dava bom Paul called testemunho, him to follow him in the work. na Paulo akamwita chamou para na segui-lo na akamfanya obra, mwenzake katika kazi. para servir Now, na in obra. this epistle to Timothy, the second one, Na barua ya Timotheo Agora, ya nesta pili, epístola de Timóteo, a many segunda years passed epístola, by already. palikuwako muitos miaka anos mingi já havia se zishapita. passado. Paul was already to be martyrized. Na- Paulo estava já se preparando para ser na morto Paulo como alikuwa mártir. alishawawa. So at least past, we don't know, 20 years Ama alikuwa karibu kuwawa. Pelo Labda menos se kulikuwa passaram kumepita 20 kama miaka anos, 20 não sabemos tangu bem. aonane. or more than that, we know. Ou até mesmo mais do que isso, nós não sabemos. So when Paul wrote to him, Na basi Então Paulo Paulo escreveu para alipomwandikia, Timóteo: pay attention. Here we discover the source of the life preste of Timothy. atenção, basi aqui hapa nós ndipo iremos tunaanza descobrir a kuona fonte da chanzo vida de cha Timóteo. imani na uaminifu na ushuhuda wa Timotheo. Verse 3 says, I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers night and day. Segundo Timóteo 1:3 diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de Now, attention alegria. to verse 5. Agora, atenção ao versículo 5. The genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Praise the Lord. Louvado seja o You see Senhor. the source? Unaona Você vê aqui a chanzo fonte? cha, imani ya huyu kijana. Now we know the name of the Jewish woman who believed. Agora nós sabemos os nomes das mulheres judias que criam no Senhor. Eunice. Eunice. And now we know the name of grandmother. Sasa hapa tunajua E agora também jina la sabemos o nome nyanya da avó, Lois. ni Lloyd. The faith that was in Lois, the grandmother. Imani A fé que iliyokuwa estava em ndani Lloyd, ya a bibi avó, yake ama nyanya yake Timotheo Was transmitted to Eunice, foi transmitida a Eunice, who was transmitted to Timothy. que transmitiu, por sua vez, a Timóteo. Okay, this faith is not transmitted by inheritance, no. Não, ok? Essa fé não é transmitida por herança. Não, não, ok? Okay? Ndio. Not because I am saved, now my son also is saved because I am saved. No. Não, não, não é porque eu sou salvo que meu filho também é salvo. Não, não, não. The salvation is individual. A salvação é individual. But the way the grandmother was saved, Mas o modo pelo qual a avó foi salva, for sure she gave a good example and a good environment for the daughter Eunice to be saved. com certeza ela deu um bom exemplo e proveu um ambiente adequado para a filha Eunice ser salva. And also gave a good environment, although the father was a Greek, maybe a unbeliever, that Timothy would be saved. E também proveu um ambiente adequado, apesar do pai ser um homem grego, talvez não crente, para que Timóteo fosse salvo. I speak this to the sisters that your husbands are not saved yet. Eu falo isso especialmente para as irmãs que os maridos ainda não são salvos. Be faithful to the portion that the Lord gave you, and your children will be saved as well. Seja fiel à porção que o Senhor te deu, e suas crianças também serão salvas. Because when you have faith,
Porque quando você tem you fé, care for your children. você se importa com seus This filhos promise will arrive to them. e ela chegará a seus filhos. Praise the Lord. Louvado So seja o this is an Senhor. example of a good household where the practices, the healthy practices are being held in that house. Este é um exemplo de uma boa família, onde as práticas saudáveis estão sendo What I realizadas. hope after this conference that when you go home, not waiting to go home, maybe today in your home, if you live by here, you may go home with a new concept. O que eu espero nesta conferência é que quando você for para casa hoje, que você vá para casa com um novo conceito. By the Spirit, start planting and constructing a good environment in your family. Pelo Espírito, que você comece a criar, a construir um ambiente saudável para a sua família. If you are not a praying person, start today to be a praying person. Se você não é uma pessoa de oração, comece então hoje a ser uma. If you are already a praying person, intensify your praying practice. Se você já é uma pessoa de oração, então intensifique a sua prática de oração. If you already read the Bible, intensify your Bible reading. Se você já lê a Bíblia, intensifique sua leitura da Bíblia. If you call on the name of the Lord, intensify your calling on the name of the Lord. Se você já invoca o nome do Senhor, intensifique o invocar o nome do Senhor na sua Fill casa. your house with the spiritual things. Encha sua casa com as práticas espirituais. Bring all your household to the Spirit. Traga toda a sua família para o Espírito. Maybe they don't want in this moment to listen. Talvez eles não queiram neste momento ouvir. Force them. Não os force, Give example. mas seja exemplo para eles. Amém? Little by little, Pouco a pouco, by patience, com paciência, they will be recovered or they will be saved. eles serão restaurados e serão salvos. I know one brother in Venezuela. Eu conheço um irmão na Venezuela. He was saved Ele era salvo, because one brother visited him porque um irmão o visitava. more than 10 times. O irmão o visitou mais de 10 vezes. He used to go there Ele costumava ir lá saying, I want to talk to you e dizer, eu gostaria de falar com você sobre He said, Jesus. no, I have no time now. E ele sempre dizia, não tenho tempo agora. No problem, I will sit there, wait for you. Não tem problema, eu vou esperar aqui por você. And in some period, in some moment, the brother stayed there waiting for 6 hours. E certa vez, o irmão o esperou por 6 Because horas. this one was trying to say, if I stay here, he will go. Porque ele pensava que, fazendo isso, o irmão iria embora. So after 6 hours, Então, depois de 6 horas, out, quando ele saiu, o irmão estava lá. now you finish your job, now we can talk. Agora que o seu dia de trabalho terminou, agora você pode conversar, certo? This brother spent more than 10 times. Esse irmão, ele levou mais de 10 vezes, 10 conversas. This one was saved. Finalmente, desta vez, ele foi salvo. Okay, he did this with one is stranger, right? One person out from his family. Ok, ele fez isso com uma pessoa estranha, uma pessoa que não era da família dele, fora da família dele. Meaning that if we have the same patience and the same endurance with our people in our family, the Lord will give them to us. Mas o que eu quero dizer aqui é que se nós tivermos a mesma paciência e resistência com a nossa própria família, o Senhor irá dá-los para nós. Kuwaweka katika maombi mbele ya Mungu, huenda siku moja na wao tutawapata na wanajiunge pamoja nasi.
Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Wewe Nunca usichoke. desista. Don't be cheated by maybe even by one verse. Não seja enganado, até mesmo por um I versículo. heard from someone. Eu ouvi isso uma vez de alguém. This verse to maybe to avoid preaching to his family. Ele usava esse versículo para evitar de pregar o evangelho para sua família, He was giving up. porque ele já tinha desistido. Which verse was this? Que versículo é esse? Quem sabe? This one. Mstari unaosema nabii haheshimiwi nyumbani kwao. Okay, I will pay a Coca-Cola for you, okay? Eu vou te pagar uma Coca-Cola mais tarde, ok? Coca-Cola kwa sababu ya kutupatia jibu hili. Amen. Exactly this verse this brother used. Exatamente esse versículo que o irmão acabou de usar. To take away his responsibility over his family. Kujiondoa Para tirar dele a responsabilidade da sua And família. even he said, Jesus said that. E ele ainda diz, Jesus disse isso. No, this is not the way. Não, esta não é a maneira. To fight for them. Nós iremos lutar por eles. Kuna wa nyumbani mwetu wanaokolewa. How many of you Amém. have fasted and prayed for outward people? Quantos de vocês têm orado e jejuado por pessoas de fora? Kule nje waokolewa. How many times you have fasted and prayed for your people? Na je, E quantas vezes você já jejuou e orou pela sua própria família? Okay? wachache. I think Okay. that you know the answer. Eu acho que você sabe a resposta, certo? We must change, brothers. Lazima tubadilike. I'm not Nós meaning precisamos here not to mudar, pray irmãos. not to preach outside anymore. No, don't understand me wrong. Não quero dizer que nós não devemos orar pelas pessoas de fora, não me entenda errado. But our first priority is our family. Mas a nossa prioridade é a nossa família. Unless the last one is not saved, I will not give. I cannot give up. Até que o último seja salvo, eu não irei desistir. Kutoa mikono kwa shughuli hiyo. But I remind you, being saved not only to receive the Lord Jesus. Mas eu quero lhes lembrar, ser salvo não é apenas receber Our o Senhor. burden is that all of them may walk with the Lord faithfully and be the disciples of the Lord Jesus. O nosso encargo é que todos andem fielmente na presença do Senhor e se tornem discípulos de Jesus. Hata wawe wanafunzi pia. Don't be happy, oh, they are saved. Não esteja feliz apenas por eles serem salvos. No, you have to pray. Você deve orar. As the example was given here. Como esse exemplo que foi dado aqui. Make my children as Timothy was for Paul. Senhor, faça dos meus filhos um Timóteo, como Timóteo foi para Paulo. If in the Bible there was a Timothy, it means that in our families we may have Timothys. Na Bíblia tinha um Timóteo, então isso quer dizer que em nossas famílias também devemos ter Timóteos. This is all related Amém? to your faith. Isso está totalmente ligado à sua fé. Do you want to see Timothys in your family? Você quer ver Timóteos na sua família? So this is your responsibility of praying and believing that the Lord will do so if you cooperate with the Lord. Então, essa é a sua responsabilidade de orar e crer que o Senhor irá assim fazê-lo se você cooperar com o Senhor. Claro que Timóteos irmãos e Timóteos irmãs. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Let's read now Joshua 24. Vamos ler agora Josué 24. We go now to the household of Joshua. Agora nós iremos para a casa de Josué. Joshua 24, Josué 24, verse 14. versículo 14. 14 14 says, e Now 15 therefore, diz: this chapter is the
ending words of Joshua before he dies. Este capítulo são as palavras finais de Josué antes dele morrer. He already brought the people of Israel into the good land. Ele já tinha levado o povo para a boa terra. He fought all the fights against the enemies in the land. Ele já tinha lutado todas as batalhas contra os inimigos na boa terra. And now he's giving the exhortations and counsels to the people. Agora ele está exortando e dando conselhos ao povo. Now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inji yao, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Amen. Amen. But Amém. as for me and my house, Eu e minha casa serviremos ao let's Senhor. say together this phrase. Vamos falar esta frase juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mara nyingine, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hallelujah. Aleluia. This is your desire? Esse é o seu desejo? Tamanio yako, You want this? Você quer isso? Put this before the Lord every day. weka Coloque mambo isso em haya oração mbele ya diante Mungu do kila Senhor siku todos katika os maombi. dias. Praise the Lord. Bwana Louvado asifiwe. seja o Senhor. As for me and my house, we Eu will serve e the minha Lord. casa serviremos ao Mimi na Senhor. nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Of course, he put here a very strong word to the people. Kwanza Claro alitangulia que ele kunenea falou watu, aqui palavras ndugu zake fortes para o wa povo. nyumba zingine isiyo yake. He gave a strong word, serve the Lord. Akaambia Ele watu, foi duro com o "Mtumikie povo, Mungu wenu." sirva o But also Senhor. said, but Na also pia said, akasema, but if Mas you want ele to disse serve the também, guys to serve the guys of the people, you go. ikiwa mas unataka se você quer kutumikia servir juu esses ya outros watu, deuses, kule então vá. mlipokuwa, upande wa mto Sinai ama Jordan, mwendelee. If you are happy with your family, have one foot in the world and one foot in the church. If you are happy with this is Basi just go. ikiwa ninyi Se você está feliz com a sua família, com um pé na igreja e outro pé no mundo, se você está feliz com isso, então tudo bem. But for Então me vá. and my house, we will serve the Lord. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. tutamtumikia Bwana. Amen. Amém? I hope you may take this way. Eu espero que você escolha este caminho. Jambo kwa namna hii. You and your house. Wewe na nyumba yako, Você e sua família, coloque esse desejo em oração diante do Senhor. weka matamanio ya neno hili mbele ya Mungu. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Hebu tuone tena How the families during
the restoration of the people from the captivity back to Jerusalem, they behaved. Vamos ver agora o comportamento das famílias durante a restauração do povo do cativeiro de volta a Jerusalém. We know that the kingdom of Judah was being captive for 70 years under Nabucodonosor and other kings, right? Nós sabemos que o reino de Judá ficou cativo por 7 anos debaixo do poder de Nabucodonosor e outros reis, correto? Eles ficaram cativos por causa da sua desobediência, porque eles serviram a outros deuses ao invés do Senhor. Essa foi a disciplina do Senhor para eles. Mas essa disciplina foi temporária, 70 anos. E depois desta vez eles voltaram para restaurar o templo. Mas inimigos vieram para desencorajá-los, mas também para construir os muros da cidade, que foram destruídos. Eu não irei entrar em detalhes porque a história é muito longa. Mas no livro de Neemias você pode ver isso, é algo importante. Vamos ler Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Eu vou ler desde o versículo 1 porque para que você entenda a história, ok? No, I think it's too long. Eu acho que vai ficar muito longo. Okay, I will just make a resume for you. Então eu vou fazer um resumo aqui para vocês. There were some enemies, there were some adversaries coming to them. Existiam alguns inimigos, adversários que vieram até eles To impeach them to build the walls. para impedi-los de construir ou atrapalhá-los a construir os muros. Praying person. O Neemias era um homem de oração. For every situation. Ele orou por todas as situações. So here in verse 10 said. Então aqui no versículo 10 diz: Judah said, "The strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish that we are not able to build a wall." Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Verse 11, and our adversaries said, they will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease. Versículo 11, disseram: porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Eu vou trazer esses versículos para a nossa realidade agora. Os inimigos disseram que eles não saberão ou verão nada. Nós entraremos no meio deles, nós os mataremos e a obra irá cessar. Esta é a estratégia que o inimigo usa hoje. Como nós compartilhamos esta manhã e os irmãos enfatizaram,
enemy in his strategy is creeping in our families to destroy it. Por muitas maneiras, o inimigo e suas estratégias entram nas nossas famílias para destruí-las, That the work of the spiritual edification may cease. para que as edificações espirituais cessem. Then you stop praying. Então você para de orar, You stop reading the Bible. você para de ler a Bíblia, You stop calling on the name of the Lord. você para de invocar o nome do Senhor, You now don't go to the meeting as frequent you go. você não vai às reuniões com a mesma frequência que você ia, Your fellowship with the brother is less and less. sua comunhão com os irmãos é cada dia menor, And maybe the things that were brought in were not the sinful things. e talvez as coisas que entram na sua casa não são coisas pecaminosas, mas muitas outras coisas. Maybe the exceeding work. Talvez coisas do trabalho, Maybe some other preoccupations. talvez preocupações, Maybe a small conflict in your house. talvez um pequeno conflito em casa. All manners that the enemy uses as creeping way to enter to destroy your bases that you may keep building. O inimigo usa de diferentes modos para adentrar sua casa e destruir a fundação que você está construindo. Are you understanding me? Você está me entendendo? It happens or it doesn't happen? Isso acontece ou não? It's happened. Acontece? So we need to be aware, brothers and sisters. Então precisamos estar cientes disso, irmãos. Allow the enemy to destroy the building up of in your house. Não deixe o inimigo destruir a fundação que você está construindo em sua casa. This will affect also the building in the church life. Isso irá afetar também a edificação da igreja. Verse 12 says, Versículo 12 diz: So it was when the Jews who dwelt near them came that they told us 10 times, from whatever place you turn, they will be upon us. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Now the verse 13 and 14 are very important. Therefore, I positioned men behind the lower parts of the wall, all the openings, and I set the people according to their families with their swords, their spears, and their bows. Agora, os versículos 13 e 14 são muito importantes. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your house. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Louvado seja o Senhor. Lute, lute, lute pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pelas suas esposas, lute por suas casas, porque o Senhor que nós servimos é grande e é temível. We have no fear of the
attacks of the enemy. Nós não temos medo dos ataques do inimigo. This must be our attitude in these ending times. Esta deve ser a nossa atitude nesses tempos finais. Doesn't matter how difficult is the situation. Não importa quão difícil seja a situação, We put on our knees and we pray, believing that the Lord will bring the victory. nós nos colocamos de joelhos e oramos, crendo que o Senhor irá nos dar a vitória. We may be the man positioned on the lower parts of the hall and the opening. It means we need to close all the breaches. Pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro. Quer dizer que todas as brechas precisam ser fechadas. Every one of us, we may identify in our house, in our family relation, if there is any breach. Nós precisamos identificar em nossas casas, nas nossas relações em famílias, as brechas. Amen? Amém? What is some kind of breach? Quais são os tipos de brechas? You must identify Você precisa identificá-las in your household. dentro da sua casa. Por exemplo, For instance, when the husband and wife cannot pray together. quando o marido e a esposa não conseguem orar juntos. Very big breach. Esta é uma brecha enorme. When we don't have time to read the Bible with our family. Quando nós não temos tempo de ler a Bíblia com a família. This is a very big, a great breach. Essa é uma brecha enorme. When we allow things enter into our house in a very easy way by so many things, we are opening doors and breaches for the enemy to attack. Quando permitimos que essas brechas entrem tão facilmente em nossas casas, nós estamos abrindo portas e janelas para o inimigo nos So atacar. we need to position ourselves in these openings that the enemy has no way to enter. Então, precisamos tomar uma atitude com relação a essas brechas para o inimigo não entrar This can mais. be applied in our household and of course in our daily church life with the brothers and sisters. Podemos aplicar isso na nossa casa, mas também no nosso viver diário, na vida da igreja com os irmãos e But irmãs. the burden today is for our families. Mas o encargo hoje é com as famílias, com as nossas Okay, famílias. now let us finish with two more portions. Agora vamos encerrar com mais duas porções. Deuteronomy chapter 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronomy chapter 6. Deuteronômio, capítulo 6. This is a very important chapter. Este é um capítulo muito importante. Verse 1 says, now this is the commandment. Please pay attention to the verses. There are many, many important portions here. Versículo 1 diz, preste atenção, tem muitos versículos importantes aqui, Now this is the importantíssimos. commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a Pay possuir. attention to verse 2. That you may fear the Lord your God to keep all his statutes and his commandments, which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged.
Preste atenção agora no versículo 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Louvado seja o Senhor. O Senhor ordena a você, o seu filho e ao seu neto. Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Ouve, pois, ó Israel, e atentas em os cumprires, para que bem te suceda e muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Now verse 4 and verse 4 to 7 shows exactly the environment that we must construct in our family. Agora o versículo 4 a 7 mostra exatamente o ambiente que devemos construir para nossas famílias. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o Senhor. Uma casa cheia da palavra do Senhor. Uma casa cheia de exemplos. E claro, uma casa cheia de ensinamentos. Quando? Uma vez por semana? Uma vez por dia? Uma vez por mês? Não. Você deve ensiná-los diligentemente. Você deveria falar com eles quando você os vê em sua casa, quando você caminhar pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Significa de dia e de noite. Nossa casa cheia da palavra e da presença do Senhor. Cheia dos exemplos de vocês, pais, que vocês devem passar aos seus filhos. Também as atarás como sinal na tua mão. Você precisa colocar na mão deles a palavra do Senhor. A Bíblia. Nada substitui a Bíblia.
to do this. No, only the Bible. Siku hizi wanawadanganya. Hoje em dia, as pessoas dizem, façam isso, façam aquilo. Não, somente a Bíblia. Of course, we have many messages that can help us. Ndio twaweza kuwa Claro que temos várias mensagens que podem nos ajudar, iweze kutusaidia. But the most important and the standard is the Bible. Lakini kilicho muhimu mas zaidi, o mais importante e o padrão é a Bíblia. On your hand mkononi mwako and in front Em of suas your mãos hata mbele ya e macho diante yako. dos seus olhos. Soma, Listen. Leia, sikiza, ouça, Keep this in your mind. weka neno hili katika guarde nia isso na yako. sua mente. Ndio, unapokaa, Procure, Down, unapolala, raise up, deite-se, unapoamka, levante-se, unapotembea, all the time. ande popote ulipo. o tempo todo. Of God kept in our heart. Neno la Mungu lijaa. A palavra do Senhor deve estar no nosso coração. Amen. Amen. This is our Amém? responsibility. Hii ni jukumu Essa letu. é a nossa You shall write responsabilidade. them on the doorpost of your house and on your gates. Utaandika katika mimo ya E as nyumba escreverás yako nos na umbrais hata de katika tua malango casa yako. e nas tuas It means portas. wherever you go, Maana yake ni kwamba Isso popote significa onde quer que você vá, wherever your children goes, popote watoto wako onde quer que seus wazungukapo, filhos they will vão, find the word of God. watakuta neno la eles Mungu encontrarão a kila kona. palavra do How you Senhor. are going to do this? Je, utafanyaje mambo haya? Como você fará isso? Nenda mbele ya Mungu kwa maombi. Vá diante do Senhor. Mungu atakupa. O Senhor lhe dirá. Lakini msingi ni huu. Mas isso é o princípio. And Amém? these words, although were given to the people of Israel, Ingawa neno hili Essas lilipewa palavras foram Israeli, dadas ao the povo spiritual de Israel. principle is the same in the New Testament. mambo ya rohoni, O princípio ama espiritual é o msingi wa mesmo mambo no haya, Novo Testamento. hata sisi kwa wakati huu wa roho yanatufaa. The grandmother of Timothy Lois and the mother Eunice, Nyanya yake, A avó de Timotheo Timóteo, na mama Lloyd, yake, e a mãe Eunice, walizoesha elas mambo praticavam haya. let's isso. go to 2 Timothy chapter 3. Tuende katika Timotheo, Vamos ver mlango wa 2 pili, Timóteo mlango wa capítulo tatu. 3. Verse 14. Mstari wa 14. But you must continue versículo in the things 14. which, listen well, huh? Escute bem, hein? 2 Timothy 3:14. But you must continue 2 Timóteo in the things. When he says 3:14. continues in the things, it means that he is already practicing, right? Yes. So you must continue. Basi hapa anatuonyesha kwamba Tu, porém, permanece naquilo, porque quando ele diz permanece, quer dizer que ele já está praticando, certo? Então você permaneça You naquilo. have been assured of. na ambayo umehakikishiwa Tu, porém, permanece knowing naquilo from que whom aprendeste you have learned them. e de que fostes inteiramente, sabendo de quem o aprendeste, Childhood, you have known the Holy Scriptures. natokana na utoto e que wako, desde a umejifunza infância sabe as maandiko sagradas letras. matakatifu. From the childhood. Kutoka utoto wako, Desde a He was infância, with the grandmother. alipokuwa na quando ele nyanya estava yake, com a He avó, was with the mother. alipokuwa na mama quando ele yake, estava com a Sure, they mãe, were walking, teaching, rising up, lying down with the word of God to Timothy. wamekuwa wakijifunza toka kwa com dada certeza yake, elas estavam jioni wakilala, andando, asubuhi deitando, wakiamka, acordando com a palavra de wakitembea Deus popote, junto com mama na Timóteo. dada yake walikuwa wakimfundisha Timotheo. From a childhood, you have known the Holy Scriptures, Kutoka utoto wako, Desde a unajua infância sabes maandiko as sagradas matakatifu, which are escrituras, able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. ambaye aweza kufanya kuwa que mwerevu podem kufikia tornar-te wokovu sábio para a kupitia salvação Kristo pela Yesu. fé em Cristo Jesus. I'm not telling you doctrines. Mimi siwaambii Eu não estou mafundisho. dizendo a vocês I think I'm doutrinas. showing you the practical way to change your house. Nawaambia maneno Eu ya estou lhe kuweza mostrando kuweka katika maneiras matendo práticas de ili mudar a nyumba sua yako casa. ibadilike. Not invented by me, Mimi si mimi Não são niliyeanza, inventadas por but mim, it's registered in the Word of God. lakini maneno haya mas yameandikwa estão katika registradas na neno la palavra do Mungu. Senhor. Let's take the medicine. Basi hebu tuchukue Vamos dawa tomar hii. esse Let's remédio. take the prescription. Hebu tuchukue Vamos maandalizi seguir ya dawa hii. a receita do médico. Na inafaa ichukuliwe.
do jeito que ele deve ser tomado, não de acordo com o que eu acho. One pill of antibiotic every week. No. Um comprimido de antibiótico por dia. Não. You have to take daily. Você tem que tomá-lo diariamente. Deuteronomy 6. Deuteronômio 6. 2 Timothy 3. 2 Timóteo 3. Praise the Lord. Amém? Verse 16 Louvado says, seja o Senhor. Versículo 16 diz: Given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, kuadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Praise the Lord. Now, let's Louvado finish seja o reading Senhor. Psalm 78. Vamos terminar agora lendo Salmos 78. Salmos 78. I really love this chapter. Eu realmente amo esse capítulo. Por que eu amo este Because this is the capítulo? experience of my family. Porque esta é a experiência da minha My família. family was saved since China. A minha família ela foi salva na China, desde quando eles moravam My na China. grandparents from both sides. Os meus avós dos dois lados da família. They received the Lord Jesus in the early times of their lives. Eles receberam o Senhor ainda muito jovens. The gospel arrived in China. O Evangelho They chegou até a received the China, Lord there. eles receberam o The Senhor lá. grandparents of my mother, the parents Os of my pais, mother, os pais da minha they mãe, were Baptist missionaries. eles eram missionários batistas. And they died with tuberculosis when my mother was still a teenager. Eles morreram de tuberculose quando a minha mãe ainda era uma adolescente. My mother was raised by her auntie. Minha mãe foi criada pela sua tia. And she was also a missionary. E ela era também uma missionária. Very godly. Muito temente ao Senhor. The auntie of my Tempos mother depois, a tia da minha mãe became a sister co-worker of Brother Watchman Nee. se tornou uma cooperadora do irmão Watchman Nee. She served with Watchman Nee. Ela serviu junto com Watchman Nee. Ela serviu também com Witness Lee. Grandparents from my father, of my father's side. E os meus avós do lado do meu pai. They received the Lord Jesus when they were they received the Lord Jesus in the Brethren. Eles receberam o Senhor na Inglaterra, em Bredon. In the same congregation where Witness Lee also received the Lord Jesus. Na mesma congregação onde Witness Lee recebeu o So they were Senhor. acquainted to one another. Eles eram conhecidos entre si. From both E então, sides, dos dois they were lados, very fearful before God. eles eram muito Later on, my fervorosos father no knew my Senhor. mother, they got married. Depois, meu pai conheceu minha mãe, se casaram. All my uncles
E todos os meus tios, they were all also saved and on the ways of the Lord. eles também foram salvos. So the first generation of my grandparents, A primeira geração com os meus avós, the second generation of my parents, a segunda geração com os now meus the pais, third generation that is in our generation, a terceira geração agora é a nossa we are geração. all in on the ways of the Lord. Todos nós estamos no caminho do Senhor. Of course, I say for my family, okay? Claro que eu estou me referindo à minha família. My parents. Meus pais, minha mãe e meu pai. Children, the fourth generation. Agora, meus filhos são a quarta geração. By the grace of the Lord, all of them, they are on the ways of the Lord. Pela graça do Senhor, todos estão nos caminhos do Senhor. Nenhum deles está no mundo. And now their children, the fifth generation, E agora, os filhos deles, a quinta geração, teenagers, os they adolescentes, are also being led on the same way. eles também estão sendo guiados pelo mesmo caminho. So by the mercy of the Lord, Então, pela misericórdia do Senhor, none of them is in the world. nenhum deles All está of no them are mundo. faithful to the Lord in the church. Many of them serving the Lord. Todos são fiéis ao Senhor e servem na igreja. I speak this to you. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Possible. Para mostrar a vocês que isto é possível. Faithful to the Lord. Quando nós somos fiéis ao My Senhor, grandparents were faithful. meus avós foram fiéis, My parents were faithful. meus pais foram We fiéis. tried our best to be faithful. Nós tentamos o nosso melhor em sermos fiéis. Os nossos filhos estão sendo fiéis ao Senhor. E eles estão ensinando os filhos deles a serem fiéis ao Senhor. How? How? Como? Because we started practice Deuteronomy 6. Porque começamos a praticar Deuteronômio 6. And also, now we are going to read Psalm 78. E agora nós vamos ler Salmos Verse 1 says, "Give 78, ear, O my people, to my versículos law. 1 e Incline 2. your ears to the words of my mouth." Enyi watu wangu, sikilizeni Escutai, sheria yangu. povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Tegeni masikio kwa maneno Abrirei ya os kinywa lábios em parábolas e publicarei 78, verse 1, enigmas verse dos 2. tempos antigos. changu. Na nifunue 78, kinywa changu kwa verso 1 e 2. mithali, niyatamke mafumbo ya kale. Now attention to verse 3 on. Which we have heard and Agora, known, preste and atenção ao our versículo fathers 3, a have partir do told us. versículo 3. Mambo tuliyoyasikia O que na ouvimos e kuyafahamu, aprendemos, ambayo o baba que zetu nos contaram walituambia. nossos Okay, pais, which we have heard and known, and our fathers have told us. It means a transmission of teaching and experience, right? o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Isso significa a transmissão das palavras, certo? Verse 4. We will not Versículo hide them 4. from our children, telling to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. Hayo Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que mambo fez. yake ya ajabu aliyoyafanya. Amen. What we hear, Amém. O que nós ouvimos, o que nós into our sabemos, children. nós passamos para os nossos filhos e eles para os filhos deles. The praises of the Lord, O quê? his Os louvores do Senhor, o seu poder wonderful works. e as maravilhas que ele The fez. good experiences
as boas the experiências, bad experiences, na mazoea mabaya, as experiências the lessons that we have ruins, learned, mafunzo ambayo sisi as coisas que ouvimos por último, we tell them. tunawaambia To nós show them contamos a ili eles, tuwaonyeshe para mostrar a He eles is our God. ya kwamba huyo que ni Ele é o Mungu nosso wetu. Deus. And also is their God. Na pia huyo ni Ele Mungu também wao. é o Deus Amen. deles. Amém. Verse 5 says, Amém. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children. Maana alikaza ushuhuda Versículo katika 5. Yakobo, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, That the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. ili kizazi a kingine fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os Praise the mandamentos. Lord. So here Louvado we seja o see Senhor. the transferring of the teaching, the examples, the experiences, the word to generation. Basi hapa tunaona Aqui vemos a transferência dos ensinamentos, dos exemplos, das experiências, das obras de geração em geração. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, se levarmos a sério a palavra que temos ouvido, não inventada, mas que já existe há muitos anos. Se você praticar, nós salvaremos a nossa geração. Amém? Nós salvaremos a geração dos nossos filhos. Nós salvaremos as nossas famílias. Nós salvaremos a igreja dessa geração corrupta. E a vida da igreja será uma vida da igreja muito forte, esperando a vinda do Senhor. É isso que o Senhor está esperando de nós agora. O tempo já é chegado. Não temos mais tempo para desperdiçar. Temos que acordar. Temos que reagir. É hora de cada um de nós tomarmos uma atitude positiva. O Senhor irá mudar a situação. Não se esqueça dos princípios. Talvez se a gente revisar a mensagem, a gente vai pensar, eu preciso de fazer algumas mudanças na minha vida. Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos orar de 2 em 2. Amém.